pode estar chegando agora? É isso aí? Isso, essa é a pergunta? Segundo o texto de Apocalipse Certo. 14. Nós temos 2 textos anteriores que lemos, que foi Hebreus 9, 27. Foi levantado aqui vários questionamentos. E a resposta que demos em João capítulo 5, versículo 24. Há alguns outros textos, mas esses 2 são suficientes para que nós entendamos que a questão do juízo, o juízo que é anunciado no versículo 7 de Apocalipse 14, ele é presente, é algo que está ocorrendo, é algo vivo, num certo sentido, que é dinâmico, que está ocorrendo. Se nós deixarmos escapar essa oportunidade de hoje de aceitarmos a Cristo como nosso único e suficiente Salvador, nós não teremos outra oportunidade, em outra ocasião, né? Como a Juliana mencionou. Então, Dorval, você quer dizer que após aquele texto de Hebreus 9, 27, a pessoa morreu, não há mais nada o que definir. É claro, é isso mesmo. Se eu aceitei a Cristo como único e suficiente Salvador, não há mais o que definir. Eu passei da morte para a vida e eu não vou entrar em condenação. Agora, se eu não aceitei, é isso que quer dizer. Aí eu não vou ter como recorrer a nenhuma outra... Aí quer dizer que se eu morrer hoje, o juízo para mim já veio. Já aconteceu esse juízo. Sim, no momento que você morrer. Se você está com Cristo no seu coração, você não entrará em condenação. Certo? Quando o seu nome realmente surgir e for avaliado. Entendeu? Agora, se você não aceitou a Cristo, obviamente, aí... E o aceitar a Cristo é aceitar Ele como nosso advogado. Como nosso advogado, porque Ele não quer que entremos em condenação. No momento que passar no juízo, nós temos o caso, entre aspas, ganho, né? Nós temos o melhor advogado do nosso lado. Porque Ele não quer que nós entremos em condenação. Por isso Ele oferece a misericórdia para que possamos escapar dessa dificuldade. Então essa foi a primeira mensagem, né, dos 3 anjos aqui do capítulo 14. Certo. E vamos aí, prosseguir? No verso 8, que começa a segunda mensagem? A partir do versículo 8. Quem pode ler pra gente? O segundo anjo seguiu dizendo: Caiu a grande Babilônia, que a todas as nações deu a beber do vinho da ira da sua prostituição. Certo. E aí, alguma pergunta? Aqui fala de Babilônia, né? Certo. O que seria essa Babilônia que caiu? O que seria? Isso é uma boa pergunta. A primeira menção que se tem sobre Babilônia não aparece com essa palavra já desenvolvida, mas aparece em Gênesis no capítulo 11, versículo 6. Certo? Eu quero que alguém leia Gênesis 11, verso 6, por favor. E disse: Eis que o povo é um e todos têm uma só língua, e isto é o que começam a fazer. Agora não haverá restrição para tudo que eles intentarem fazer. Luiz, você pode ler para nós o versículo 9, no mesmo capítulo? Por isso se chamou o nome Babel, porquanto ali confundiu o Senhor a linguagem de toda a terra, e dali o Senhor os espalhou sobre a terra de toda a face de toda a terra. Certo, Luiz, muito obrigado. Agora observem só, o termo Babel está relacionado muito com a palavra chamada confusão. Não foi o que aconteceu ali? Né? Diz que o Senhor confundiu as línguas, certo? Aí um pediu um material, vinha outro, ninguém entendia nada. Depois disso... Virou uma bagunça. Bagunça. Né? Virou uma bagunça, tudo confundido. Confusão. Então depois as pessoas que conseguiam se entender, perceber que havia um entendimento entre elas, fizeram um grupo, e os grupos se dividiram e aí foram espalhados. Nós temos a história da divisão das línguas. Mas depois nós tivemos um império chamado Babilônia, parece um livro de Daniel. Né? No capítulo 1 nós temos lá a história de Babilônia, que entrou em contato com o povo de Deus, escravizando os judeus e levando-os para aquela região. Então foi aquela Babilônia que caiu? Não. Ela caiu sim, mas há muito tempo atrás. Agora essa outra Babilônia que menciona a queda, a Grande Babilônia, é usado esse nome, o mesmo nome, para indicar confusão de alguma coisa. Vocês lembram lá que nós lemos, o Luiz leu para a gente, Gênesis, né? Capítulo 11, falando sobre a confusão das línguas. Então, esse termo Babilônia, que é para os nossos dias agora,
também indica um tipo de confusão. E que confusão seria essa que a levou a cair? Hoje em dia, muita gente passa por um problema existencial. Muita gente. Qual é o problema existencial? Eu preciso servir a Deus. Agora eu quero servir a Deus. Correto? Só que há um problema aí nessa questão, nessa intenção de servir a Deus. Para onde eu vou? Por que eu digo para onde eu vou? Porque só no cristianismo tradicional, comum aí que nós vemos, nós temos uma ramificação imensa de credos, de crenças, de igrejas, certo? De organizações. Uns pregam uma coisa, outros pregam outra. Sem contar que fora do cristianismo também há uma série de religiões que falam isso, que falam aquilo. E aí, qual dessas traça o caminho correto? Ou Deus está em todas elas, ou não está em nenhuma, ou está em uma? Seria, então, entraria naquele ponto do evangelho eterno, né? Exatamente. No ponto da verdade completa, seria. Da verdade completa. Então, hoje nós percebemos que existem pregações, existem mensagens que são transmitidas, onde faltam muitas partes, que seriam fundamentais para a pessoa entender a vontade de Deus. E essas partes são eliminadas, são tiradas do contexto do que a pessoa diz. E então os indivíduos que ouvem essa mensagem, por não conhecerem tudo, acabam recebendo um evangelho deficiente. Faltam algumas partes. Agora, e devido a essa falta também, desculpa, Pedro, devido a essa falta também, vira essa bagunça, né? Isso. Vira uma bagunça, porque cada um pega uma parte da Bíblia que vem para si, e aí se torna uma bagunça. E aí entra na Babilônia. Exatamente. O porquê da Babilônia, né? Então, Durval, aqui voltando aqui no capítulo 8, no versículo 8 do capítulo 14. De Apocalipse? É de Apocalipse? Sim, Pedro. Aí sim. No final aqui diz que foi dado a beber de todas as nações do vinho da fúria da sua prostituição. Eu queria saber o que significa tudo isso aqui. Pedro, é o seguinte, vamos começar lendo para iniciar a explicação, vamos começar lendo outro texto para explicar isso aí. 2 Coríntios, capítulo 11, versículo 2. 2 Coríntios 11, 2. Então aí nós teremos uma ideia melhor a respeito da simbologia de mulher, embora não fale ali exatamente de mulher, mas prostituição está ligada à mulher, correto? Pelo menos o primeiro serviço de prostituição que ocorreu no mundo foi com mulheres. Aqui na minha tradução diz: porque vos tenho preparado para vos apresentar como uma virgem pura a um marido, a saber, a Cristo. Então aqui é Paulo escrevendo à igreja de Corinto, aos coríntios. O que ele diz? Que ele está se esforçando para que não só a igreja de Corinto, mas outras igrejas cristãs fossem apresentadas como uma virgem pura a um marido. Correto? Então o que nos vem à mente? Uma mulher pura, nesse caso aqui subentende seria uma virgem, representa a igreja de Cristo. A igreja que recebeu todos os seus ensinamentos e os cumpre. Isso é uma virgem pura. Inclusive, quem pode ler para nós Apocalipse capítulo 12, versículo 1? Viu-se um grande sinal no céu. Uma mulher vestida de sol, tendo a lua debaixo dos pés e uma coroa de 12 estrelas sobre a cabeça. Ok, obrigado. Observem, qual é a primeira impressão que se vem, ou que vem à nossa mente quando lemos esse texto aí? Que tipo de mulher é essa? Que tem a lua debaixo dos pés e 12 estrelas sobre a sua cabeça. É uma prostituta? Não. Poderia dizer-se até uma noiva, né? Uma noiva muito bem adornada, coroa, que são as estrelas. Enfeitada, né? Muito bem bonita. Certo. Mas agora eu tenho outro quadro para apresentar para vocês. Eu quero que abram suas Bíblias em Apocalipse capítulo 17. Então, nós temos aqui uma mulher, uma prostituta, sentada sobre uma besta. Certo? Entendam que besta, nessa linguagem da Bíblia, aqui se refere a
a um animal, a um monstro, certo? Besta é isso aí. E uma mulher prostituta sentada sobre esse monstro. E agora, será que se refere à igreja pura de Cristo? Uma mulher com essa moral duvidosa? Não, obviamente. Quando nós observamos a diferença entre uma mulher pura e outra que não é uma prostituta, qual vai ser a grande diferença entre elas, simbolicamente falando? Mulher virgem, igreja pura, que ensina os ensinamentos, que ensina as orientações corretas que Jesus passou para ela. E uma prostituta seria o que nesse sentido? Quero que vocês me respondam isso. Que ensina o contrário do que da verdade, né? Aí sim. Aí agora nós estamos chegando no ponto certo, né? Ou seja, existe sim algumas verdades que Jesus ensinou, mas misturadas a essas verdades há o quê? Mentiras. Erros doutrinários. E esse erro doutrinário, respondendo à pergunta do Pedro, lendo Apocalipse 14, versículo 8, é o famoso vinho da ira da sua prostituição, que dá a beber a quem? A todas as nações. Todas as nações. Nunca se esqueçam disso. A verdade mesmo, ela nunca foi popular e crida por todas as nações, todas as pessoas em todos os momentos do planeta Terra, certo? A verdade não é por si mesma popular. Porque se fosse popular, o mundo a destruiria. Não sei se vocês estão entendendo o que eu quero dizer, porque a verdade em si, ela incomoda e perturba certos comportamentos humanos, certo? Certos pontos de vista humanos, e os seres humanos têm poder, têm política, trabalham com isso, e se a verdade for declarada pura e simplesmente como ela já teria se deteriorado, teria se perdido. Só que ela vai ter de ser declarada, e quando isso acontecer, aí ninguém vai poder destruí-la. Dorival, eu tenho uma dúvida agora em relação a nações. Essas nações seriam realmente os países, ou isso já seriam religiões? Na verdade, são os dois, países e religiões, principalmente pessoas, né, do mundo todo. Quando se diz que ela deu a beber as nações do seu vinho, da ira da sua prostituição, quer dizer que há pontos comuns que tem como que eu vou dizer assim, tem passado a várias das religiões pontos comuns, que são erros doutrinários, certo? Erros doutrinários. Alguma pergunta em relação a isso? Não, então, assim, voltando, Babilônia significa essa bagunça de crenças, igrejas, de crenças, sim, né, que estão pelo mundo. E todas elas, então, pelo que eu entendi, beberam desse do vinho aí da prostituição. Certo. Prostituição significa, então, doutrinas falsas. Exatamente. Então. E qual seria a pergunta quanto a isso? Não, era só para fazer Só para confirmar, uma só para síntese, confirmar. Sobre tudo. Uhum. Então, Mais alguma pergunta em relação ao vinho? Não, aí foi bem explicado, né? Então, entendemos que o vinho são doutrinas falsas. Certo. Doutrina, né? Certo. Então aqui foi explicar, nós vemos aqui a primeira e a segunda mensagem. Certo. Mas antes de passar a terceira, desculpa a interrupção, tem um detalhe aí que nós estamos faltando analisar a respeito do vinho da prostituição e da própria mulher prostituta. De onde ela surgiu? Não é uma boa pergunta? Boa pergunta. Que nós vimos lá em saber. 2 aos Coríntios 11, verso 2, que a mulher pura é quem? A igreja que recebe ou recebeu os ensinamentos originais de Jesus e os transmite, correto? É isso que vocês entenderam? Tá. Agora, de onde surgiu a prostituta? Ela sempre existiu? Como é que é isso? Bom, eu gostaria de chamar a atenção de vocês para o livro de Daniel. Daniel capítulo 1. Vamos para lá. Deixa eu só localizar aqui também na minha Bíblia. Daniel capítulo 1.
Eu gostaria que lessem o versículo 1 e depois o 4. No 3º ano do reinado de Joaquim, rei de Judá, veio Nabucodonosor, rei de Babilônia, a Jerusalém e a sitiou. O 4. Jovens em que não houvesse nenhum defeito algum, formosos de aparência, instruídos em toda a sabedoria, sábios em ciência, versados no conhecimento e que tivessem habilidade para viver no palácio do rei, a fim de que fossem ensinados nas letras e na língua dos caldeus. Obrigado, Roberto. Como nós tínhamos visto aqui, Nabucodonosor transportou o povo de Deus lá de Judá para a Babilônia. E depois desse povo chegar lá, quem ele escolheu, ou quais foram as pessoas que ele escolheu para estarem dentro do palácio? De acordo aqui com o verso, fala que foram jovens. Jovens. Comuns? Não, sem defeito, de boa aparência, instruídos, né? Eram os melhores. Instruídos.